Para a gente entender como um remédio funciona no cérebro, vamos esquecer um pouco a biologia e pensar numa coisa bem mais simples: uma casa. Isso, uma casa cheia de interruptores, de campainhas, de botões de todo tipo. É por essa casa que a gente vai fazer um tour hoje. Exatamente isso. Pensa aí no cérebro como essa casa, um lugar complexo, cheio de cômodos e com dezenas de botões espalhados pelas paredes. E claro, cada botão tem uma função bem específica. Bom, nessa nossa casa, a gente tem 3 elementos principais. Os botões nas paredes são os receptores. As pessoas que moram na casa e vivem apertando esses botões são os nossos neurotransmissores, tipo a serotonina, a dopamina. E os visitantes que chegam, esses são os remédios, que também vêm para interagir com esses botões. Então, beleza. Quando um visitante, ou seja, um medicamento, entra nessa casa, o que ele faz exatamente? Ele não age de um jeito só, não. Existem basicamente 3 maneiras principais dele atuar. Pensa assim: um visitante pode ser um agonista, que chega e simplesmente aperta o botão para ativar a função dele. Ele pode ser um antagonista, que é o contrário, ele bloqueia o botão para ninguém usar, ou ele pode ser um modulador, que é mais sutil, sabe? Ele não aperta nem bloqueia, mas dá um jeitinho de ajustar o sistema de outra forma. O agonista é aquele visitante proativo, sabe? Ele entra, olha um botão e fala: "Deixa comigo". Ele se encaixa no receptor e o ativa, fazendo o efeito acontecer ou até aumentando ele. É como acender a luz para iluminar o quarto. Simples assim. Já o antagonista, bom, ele tem a missão oposta. Ele chega, se posiciona bem na frente de um botão e basicamente monta a guarda ali. Ele impede que as pessoas da casa, os neurotransmissores, consigam apertar aquele botão. E o resultado, o efeito daquele botão diminui ou é totalmente bloqueado. E por último, temos o modulador. O exemplo perfeito são os antidepressivos. Nesse caso, o problema não é o botão em si, mas o fato de que a pessoa, a serotonina, está indo embora da sala muito rápido. Aí o que o remédio faz? Ele age como alguém que tranca a porta de saída. Isso força a serotonina a ficar mais tempo ali no ambiente, aumentando a chance dela apertar os botões certos que regulam o nosso humor. Mas a história não para por aí, não. Acontece que nem todos os botões nessa nossa casa cerebral são iguais. Alguns funcionam como uma campainha, bem simples. Outros já são mais parecidos com um sistema de casa inteligente. Basicamente, temos 2 tipos de botões. Os ionotrópicos, que são as campainhas. Apertou, o efeito é imediato, direto. Clicou, aconteceu. E temos os metabotrópicos, que são os interruptores inteligentes. Você aperta e ele começa toda uma sequência de eventos lá dentro. A resposta demora mais para chegar, mas é muito mais complexa. O processo desse interruptor inteligente é mais ou menos assim. O botão é apertado e isso manda um mensageiro para dentro da célula. Esse mensageiro ativa uma cascata de eventos, tipo um efeito dominó, até que lá no final a mudança de fato acontece. É por isso, por exemplo, que muitos antidepressivos levam semanas para a gente começar a sentir os resultados. Ok, se os remédios são feitos para mexer em botões específicos, por que tantas vezes eles causam uns efeitos que não têm nada a ver com o problema original? Pois é, agora vamos entrar na parte meio caótica da nossa casa. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A pessoa toma um remédio para melhorar o humor e de repente fica com sono ou com o apetite todo bagunçado. Por quê? A resposta está na falta de especificidade. Pensa no nosso visitante, o remédio, como alguém que tem uma chave que abre a porta certa, mas que, sem querer, também serve em várias outras portas e aciona interruptores que não era para mexer. Vamos a um exemplo prático. Imagina que o objetivo do nosso visitante era bem simples: entrar na casa e acender a luz da sala de estar para combater a escuridão da depressão. Uma única tarefa. Mas, na prática, o que aconteceu foi um pouquinho mais bagunçado. Ele cumpriu a missão, acendeu a luz da sala, sim, mas no processo ele também ligou o ventilador do quarto, tocou a campainha da porta e ainda abriu a torneira da cozinha. Esse caos todo são os efeitos colaterais. Trazendo para nossa realidade, um antidepressivo atua nos receptores de serotonina para melhorar o humor. Ótimo. Mas ele também pode interagir com receptores de histamina, o que causa sono, ou com outros sistemas que regulam o apetite. Ele está, sem querer, apertando vários botões ao mesmo tempo. Certo. Então, depois desse tour todo pela casa, pelos botões e pelos visitantes, o que a gente pode levar disso tudo? Vamos amarrar a ideia principal. No fim das contas, a história é essa. O remédio mexe nos botões. A ação pode ser rápida, como uma campainha, ou lenta e complexa, como um sistema inteligente.
E muitas vezes ele não aperta só o botão que a gente queria, o que acaba causando uma bagunça geral na casa. Esses são os efeitos colaterais. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. A planta de cada casa cerebral é única. O grande desafio da medicina hoje é justamente esse: como encontrar ou até criar o visitante perfeito. Aquele que sabe exatamente qual botão apertar e que deixa todos os outros em paz.